Olá, queridos e queridas, como vocês estão? Tudo bem? Tem uns dias que eu não tenho aparecido, mas é por uma boa causa, uma causa maravilhosa. Como vocês podem estar vendo, eu estou em um ambiente completamente diferente, tá? Atrás de mim tem um lago maravilhoso, aliás, é o rio Una, na Bósnia, gente. Eu estou um pouquinho longe de casa, então eu tinha em mente de fazer essa viagem. Demorei um pouquinho para decidir, vou ou não vou, mas eu estava realmente precisando de um tempo para mim. E então peguei meu carro e vamos lá. E aqui estou eu, estou longe de casa, acho que uns 700 quilômetros longe de casa. Isso era para dizer para vocês porque eu fiquei tantos dias sem dar sinal. Outra coisa que eu quero comentar com vocês hoje é justamente sobre isso, sobre quanto tempo a gente demora às vezes pra gente fazer as coisas que a gente quer, as coisas que a gente sente no nosso coração, que as coisas que a gente tem vontade de fazer. A gente fica tão presa na vida do dia a dia, nos compromissos do dia a dia, que a gente começa às vezes se sentindo que vai, uma analogia, né, sentindo que começa a te faltar o ar, você começa a se sentir pressionado. E ainda que a gente tenha tantos recursos, como vocês sabem, eu pratico o Ho'oponopono, eu faço o Tai Chi. E quando a gente faz essas práticas, não significa que não significa que a gente vai estar o tempo inteiro 100%. Não, pelo contrário, às vezes quando você faz uma prática dessa, pelo contrário, não no sentido que pelo contrário que você vai ficar mal, não, você vai ficar bem. Mas quando você faz uma prática dessa, você vai se ouvindo mais, você vai se percebendo mais, você vai identificando mais as coisas que você quer, as coisas que você gosta, você vai se conhecendo mais, percebendo quando você está precisando de um tempo para você. Então foi isso que aconteceu comigo nos últimos dias. Não é a primeira vez que acontece, já aconteceu no passado e toda vez eu acho que, parênteses, né, eu falo na condição de mulher, né, na condição de mulher, então eu acredito que as mulheres, quando tem família, tem filhos, tem trabalho, né, chega um momento que às vezes preciso respirar, né, mas presumo que com os homens não seja diferente também, porque isso faz parte da condição humana. Não que a gente não respire fazendo as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, vivendo com a nossa família, o nosso trabalho, mas é que aquilo vai, de um certo modo, vai fechando a nossa capacidade de visão, vai um pouco fechando os nossos horizontes. E na verdade, o belo da vida, o belo de estarmos aqui é justamente a gente poder expandir, poder abrir os horizontes, poder abrir a nossa capacidade seja de mentalidade para as coisas novas, para as coisas diferentes, para as pessoas diferentes, mas também abrir a nossa capacidade de imaginação, a nossa capacidade de criação. Então a gente precisa desses tempos, né? A gente fica às vezes muito assim com a nossa mente pensando dentro de uma caixinha, e que às vezes até para a gente sair, a gente começa a se criar problemas, criar dificuldades, e achar que as coisas têm que ser feitas em um determinado modo, e às vezes é bom a gente fugir disso um pouquinho, desses esquemas. E quando a gente faz isso, a gente tem possibilidades maravilhosas, que é para ir nos conhecendo sempre cada vez mais e conhecendo sempre cada vez mais as oportunidades maravilhosas que esse mundo nos oferece. Pecado, digamos assim, que às vezes a gente tem dificuldade para tomar esses tempos para nós,
Às vezes a gente espera chegar quase no nosso limite para a gente decidir, não, eu vou fazer isso, eu vou viajar. Às vezes a gente espera, por exemplo, como eu comentei, não é a primeira vez que acontece comigo, né? De eu ter vontade de sair, ficar um tempo comigo, viajar. Já aconteceu outras vezes. No passado eu ia para o Brasil, né? Então não era visto como um tempo para mim, mas era uma necessidade de ir para o Brasil, porque eu ia para minha casa, porque eu ia ver a minha família no Brasil. Então era mais fácil. Depois eu perdi minha mãe em 2012 e e mudou um pouquinho, digamos, a necessidade de ir para o Brasil mudou. Não porque não fosse necessário, mas porque a partir do momento que não tinha mais a minha mãe, as coisas mudaram, né? E em 2018 eu fiz o Caminho de Santiago, que foi uma viagem maravilhosa, que eu vou contar em um outro vídeo. E o que eu aprendi com o Caminho de Santiago e que percebi dessa vez novamente, talvez dessa vez um pouquinho menos, é que às vezes a gente espera as coisas chegar, como eu comentei, no limite pra gente dizer, não, eu vou fazer essa viagem, eu vou fazer isso por mim. É quando a gente não aguenta mais, quando a gente brigou com alguém, quando a gente entra numa crise. E assim, a mensagem principal que eu quero passar hoje, para quem conseguir, visto que eu também estou trabalhando nisso e estou melhorando cada vez mais. Então, se não for simples para vocês, não se preocupem, que eu acredito que é assim mesmo. O importante é a gente fazer. É que eu acho que a gente não deveria esperar a gente chegar nesses momentos dramáticos para a gente se permitir esses tempos, né? Conta aqui para mim, quem estiver assistindo, e não pensar assim, para aquelas pessoas que dizem, não, eu quero viajar e simplesmente viaja, tá? Porque geralmente nós mães, nós filhas, nós esposas, eu tenho a tendência de colocar todo mundo na frente de mim, né? E daí eu vou lá no finalzinho da fila, e daí quando eu não aguento mais, e daí eu saio. Mas de qualquer forma, o importante, no finalzinho da fila ou não, o importante é a gente sair, porque depois também tem as nossas amigas, aquelas pessoas que nem isso conseguem fazer, né? Então, conta aqui pra mim em qual situação você se encontra, se você vai e viaja tranquilamente, se você espera entrar em crise para você viajar, ou se você não viaja nem de um jeito e nem do outro, né? Conta pra mim o que vocês fazem. E então, gente, eu parti para uma aventura, né? Assim, eu tava assim precisando de tempo para mim, e como eu já comentei, e eu amo viajar, eu amo conhecer lugares novos, pessoas diferentes e a natureza. Então eu só sabia que eu queria ir para a Croácia, porque na Croácia tem lugares maravilhosos de lagos, cascatas, bosques, né? E eu queria isso. E da Croácia, agora eu estou na Bósnia, né? No lugar da Bósnia, que é no confim com a Croácia, que é um lugar maravilhoso, maravilhoso. Conta aqui pra mim também se você quer saber um pouquinho mais dessa viagem, se você quer ver fotos, ver vídeos, tá? E, gente, e outra coisa, esse também é um momentinho que eu aproveito, né, para ficar comigo, para fazer o meu Ho Oponopono. Eu não deixo de fazer o Ho Oponopono nunca, né? Ainda não molhei os meus cristais na água, porque é maravilhoso, né, pra gente limpar cristais e na água. Não, que eu sinceramente, essa é uma questão pra mim, que tem um pontinho de interrogação, né? Porque eu não acho que o meu japamala que seja uma coisa que tem que ser limpada. Porque é uma coisa que a gente tá ali o tempo todo, né? Dizendo palavras tão lindas.
E quem sabe no início, quando a gente passa por assim aquele momento de limpeza que é tão intenso, tão dolorido, você precise dar uma limpadinha, digamos assim, né? Mas quando tudo se estabiliza e que está tudo bem, eu não sinto muito que tenha que limpar ele, né? Pelo contrário, o meu japamala, muitas vezes eu durmo com ele, sabe? Porque amo ele. Ele até tá chegando na hora de trocar ele tá se despedindo de mim e eu vou ter que fazer outro porque ele começou a romper. Mas eu vou dar uma molhadinha nele na água, porque essa água aqui ela é cristalina, ela é maravilhosa e ele com certeza vai pegar uma energia nova e pegar um pouquinho dessa energia maravilhosa aqui desse lugar. Bom, gente, isso era o que eu queria dividir com vocês, tá? Eu até, nesses dias, eu até tinha gravado outros vídeos, mas como eu estava assim tão agitada, eu acabei não me sentindo segura de colocar. Os argumentos eram ótimos, perfeitos, mas eu estava me sentindo assim um pouquinho insegura. E agora que eu estou assim super zen, super 10, aí eu vou rever e dividir esses argumentos com vocês, que são coisas que eu tenho certeza que são úteis, né? São resultados de reflexões, coisas que a gente leva tanto tempo assim dentro da cabeça, pensando, observando, refletindo, estudando, para então chegar a uma conclusão. E eu estou aqui para dividir isso com vocês. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade, desse passeio que eu estou fazendo. E um abraço e até logo, nos vemos nos próximos dias. Beijão!